Tá gravando. Bom, eu me envolvi com os estudos olímpicos quando eu estava fazendo mestrado, há bastante tempo atrás, e através do mestrado Lamartine me convidou para participar da Young Session, que é realizada anualmente na Academia Olímpica Internacional. Fui eu com o professor Otávio, fomos participar isso em 1995. E lá ficamos meio intrigados com o conceito de olimpismo e como é que o conceito de olimpismo era tratado pelos diferentes autores, pelos diferentes palestrantes, e a gente viu a polissemia que ficava registrado nesses discursos. Então a primeira impressão que eu e o Otávio tivemos quando retornamos era justamente a dificuldade de lidar com um conceito filosófico tão polissêmico e que poderia dizer sobre tantas coisas e poderia também, obviamente, ser interpretado de diversas maneiras. Como é que isso poderia ser operacionalizado, trabalhado pedagogicamente e retornar realmente com resultados positivos para a educação física e a educação olímpica no Brasil? A partir daí, nós desenvolvemos alguns trabalhos, fomos registrando alguns trabalhos, até que em 97 foi o primeiro Fórum Olímpico, nós organizamos o Fórum Olímpico e as discussões então começaram realmente a ser sistematizadas. Eu fiz uma pesquisa sobre fair play, sobre os valores de solidariedade e honestidade entre adolescentes escolares. Essa pesquisa acabou tendo uma repercussão muito interessante, porque eu peguei alguns valores, né, de solidariedade e honestidade que vinculam-se diretamente ao fair play, e trabalhei com situações hipotéticas de jogo, e num jogos que nós fizemos, eu e o Márcio Turini, no Senac na época, nós pedimos para que os alunos organizassem, aplicassem o questionário e fizemos um levantamento com um número bastante significativo de jovens, de adolescentes, sobre esses valores. E as respostas foram, na época, bastante interessantes e acabaram repercutindo vários desdobramentos, inclusive a própria dissertação do Márcio, como é que a educação olímpica, a partir do fair play, poderia se reproduzir e ter um bom sucesso, né? Favorável, e como é que a gente poderia realmente operacionalizar isso na prática. A partir daí, a minha preocupação em particular foi justamente a questão do material didático, como é que isso poderia ser feito, que metodologias a gente poderia desenvolver. Então, eu acabei também sendo convidada pela Diana Binder para avaliar um material didático muitíssimo interessante, que era o Be a Champion Life. Então, eu coordenei, aqui fui uma das revisoras internacionais entre 5 continentes, e avaliei, fiz uma avaliação crítica do material, e depois eu coordenei um grupo de professores que aplicaram as atividades na prática. A gente teve como consequência disso algumas condições favoráveis ao material e outras condições que não eram tão favoráveis assim. Como, por exemplo, eu acredito que vocês também tenham verificado isso, como, por exemplo, as atividades que eram genericamente aplicadas para diferentes idades, a gente vê que necessitaria uma adaptação às faixas etárias, à capacidade cognitiva dos alunos, e isso tudo foi registrado. Depois, então, eu fiz uma outra pesquisa avaliando 4 materiais diferentes, o Keep the Spirit Alive, o Be a Champion Life e um outro da Associação do Esporte Amador lá dos Estados Unidos, e também de uma adaptação do Keep the Spirit Alive feito pelo Cristiano Belém aqui no Brasil. Isso aí também surgiu, eu acabei fazendo um artigo sobre isso e avaliei que esses materiais didáticos, eles não trabalhavam bem com alguns conceitos, como por exemplo o conceito de raça e cultura, não trabalhava muito bem com a ideia de multiculturalismo, e a ideia de multiculturalismo acabava prejudicando a visão que os países que a gente poderia chamar periféricos, como o Brasil, por exemplo, que saem da centralização dos países europeus, acabavam tendo uma relação meio que diminuída em relação a esses outros países. Então, a visão eurocêntrica, ela ficava muito registrada nesses materiais didáticos. E essa foi uma crítica que eu fiz, que realmente o conceito de cultura era um conceito bastante deturpado. E, obviamente, isso acabava deturpando praticamente esses materiais todos. Então, a primeira conclusão que eu tive, logo nesse finalzinho da década de 90, início do século XXI, foi justamente que nós precisávamos rever esses materiais didáticos.
Entretanto, a educação olímpica, a gente vai e volta, e às vezes a impressão que eu tenho é que a gente avança um passo e às vezes retrocede 2 passos. E embora eu seja bastante otimista. Então, tentamos estabelecer alguns projetos lá na FATEC. O Otávio também se multiplicou com algumas ações no próprio Espírito Santo. E eu saí um pouco da educação olímpica e fui discutir um pouco mais os valores do esporte. Não, lógico que eu continuo estudando educação olímpica, mas agora eu estou vendo que a gente precisa discutir os valores do esporte de uma forma mais ampla e rediscutindo, obviamente, também os valores do olimpismo. Então é mais ou menos isso. Hoje eu continuo com a educação olímpica, com esse programa, que eu acho que é um programa que envolve unidades diferentes e níveis diferentes também de ensino, que eu acho que é bastante interessante, e o que é o melhor de tudo, tendo a educação olímpica como um tema gerador. Então estou eu aí de volta na educação olímpica. Vamos ver no que vai dar. E a importância dos estudos olímpicos para a educação física? A formação, isso aí eu falei bastante nas perguntas que eu fiz, eu realmente enfatizei. Atualmente eu não tenho dúvida nenhuma que a formação do profissional de educação física é o ponto fundamental para a gente gerenciar esse conhecimento e para a gente realmente aplicar esse conhecimento. Eu digo que material é bom, é óbvio, a estrutura é boa, é óbvio, mas que nós necessitamos capacitar nossos professores, capacitar não somente de conhecimento técnico, científico, mas capacitar em termos de uma motivação, daquele prazer pedagógico, de que quando você resolve ser professor, você tem uma missão. Então, quem quer ser professor tem que ser imbuído de um sentimento de mudar o mundo, mesmo que seja pequenininho. Então, eu sempre digo para os meus alunos que a educação olímpica ela não pode ser vista de forma dogmática. A educação olímpica, muito pelo contrário, ela tem que ser vista de forma emancipadora. Então, a gente vai dizer o que é e vai dizer o que não precisa ser e o que cada um de nós realmente trabalha enquanto síntese da sua própria avaliação sobre educação olímpica. Então, essa é a formação que a gente tem que fazer dentro da universidade. É a formação para uma educação olímpica não dogmática, mas uma educação olímpica que forme o cidadão da comunidade, como o Edgar Morin fala, da comunidade, do mundo e desse universo que compartilha diversos mundos e diversas sociedades, como que é uma grande diversidade. Então, é fundamental. E esses professores precisam realmente ser imbuídos de uma grande motivação e entender que a gente não está ali apenas para ensinar fundamentos, técnicas, processos, regras, e que o esporte ele pode ser muito mais e que não necessariamente competir é seguir as regras do jogo capitalista, embora eu acho que o Walter Bratt é uma pessoa incrível, eu admiro muito ele, mas acredito que ele também já modificou bastante as suas perspectivas, acompanho as suas ideias, uso os seus textos, mas eu fui formada na década de 80 com esse impacto de que eu era altamente reivindicadora, participativa dos movimentos sociais, mas adorava o esporte, adorava a magia do esporte e sempre idealizei trabalhar com o esporte de forma crítica. Então, não necessariamente quem pratica esporte, ele se submete às regras que o sistema capitalista ele acaba infligindo nas pessoas. Pode ser que a gente consiga descobrir diversas contradições e diversas subversões, eu diria assim, inclusive entre os trabalhadores das indústrias. Bom, acho que é isso.